Bom, antes de você sextar oficialmente, às vezes você tá vendo isso aqui no sábado, eu não sei, mas eu tô gravando aqui 8 horas da noite, eu sei que tem muita gente se arrumando pra sair ainda esse horário, mas tem uma notícia aí do Globo aqui, ó, sobre o Estevão. O Estevão acelera o processo de recuperação e Palmeiras começa a preparar o atacante para o jogo de volta contra o Flamengo, quarta-feira, pela Copa do Brasil. A joia é a esperança alviverde para virar o resultado após a derrota por 2-0 no Maracanã. O garoto de 17 anos está em processo adiantado para iniciar as atividades em campo. Eu vou dar minha opinião muito sincera sobre isso daí, sobre esse tipo de coisa, e eu quero já de antemão saber qual que é a opinião de vocês, né? Se você tentaria ou não esse retorno aí do Estevão como essa esperança de, né, de virar o jogo, de empatar e de virar, né? Porque a gente sabe que se for pros pênaltis, meu Deus do céu, né? Mas falando sinceramente, eu entendo, tá? A gente tem um extra classe, o Estevão, assim como o Hendrick é extra classe, e aliás, às vezes a gente tem a impressão que o Estevão é até na questão futebol, plástica, recurso e tudo mais, talvez o Estevão tenha até mais, né? O Hendrick tinha muita questão física, né? A explosão e tudo mais, enfim. Independente disso, o Estevão é extra classe, então o tratamento com um jogador desse tem que ser de fato diferente. Dá pra você recuperar, você realmente pode tentar algumas coisas. Mas a minha questão é, não é arriscado voltar com o Estevão, tentar ele para esse jogo de volta, um jogo que vai com certeza ser muito pegado, de muita força física, assim como foi o primeiro. Não é muito arriscado voltar ele aqui, talvez perder ele para outros jogos mais importantes, para a própria Libertadores, não outros jogos mais importantes, que esse é muito importante. Mas imagina perder o Estevão para a Libertadores, né? Que na minha opinião seria o maior dos prejuízos. Né? Aí, obviamente, a gente tem que ver como que está a questão. Se os caras falam, mano, tá 100%, realmente dá pra voltar, realmente se recuperou, beleza, né? Aí eu não tenho que falar, até porque são eles os profissionais, né? Eu só sou um cara que tá dando opinião aqui. Mas, né, se for, tipo, no sacrifício, ó, recuperou, mas não tá 100%, mas dá pra jogar, dá pra ajudar e tal, cara, eu evitaria, né? Óbvio, como eu tô falando, tô dando minha opinião aqui. Porque, cara, é um risco muito grande, né? Porque o que aconteceu? Ele lesionou ali o direito, né? O joelho e o tornozelo direito. Ficou uma semana fora, se recuperando, voltou, já machucou o outro. E óbvio que não dá pra comparar eu, né? Ou você, inclusive, a não ser que você tenha jogado profissionalmente, não dá pra comparar quem não jogou profissionalmente com jogadores profissionais, com o nível de intensidade, com várias questões. Mas quando eu machuquei meu tornozelo, foi meu tornozelo esquerdo, eu fiquei com a perna direita zoada também. Porque quando você vai andar, ou quando você começa a voltar a fazer exercício físico, você começa a jogar muito peso do outro lado, né? Por causa da falta de confiança e tal. Então você acaba se lesionando. Não sei, né? Foi um azar, né? O Estevão travou o pé esquerdo ali e tudo mais. Mas não dá pra saber o quanto a lesão da direita fez ele ter a lesão da esquerda, né? Talvez quem é profissional da área aí até possa me ajudar nisso. Mas é a sensação que eu tive quando eu tive uma lesão de tornozelo. E eu já ouvi mais gente falando sobre isso. E é um risco, mano. Eu não correria esse risco. Eu acho que o Estevão, como eu falei, é extra classe. É um cara que a gente sabe que se jogar, que se entrar, vai fazer absolutamente a diferença, né? Mas fica complicado, porque assim, cara, agora a gente tem reforço, né? Agora a gente tem as opções. Tudo bem, não tá dando certo ainda? Não tá dando certo. Isso realmente não tem o que questionar. Mas eu acho que a gente tem um elenco exatamente para não ter que ficar se sacrificando. Exatamente para não ter que ter muita lesão. Ou se tiver lesão, ter reposição, né? Porque igual eu falei aqui já ano passado, se tivesse citando lesão, ainda mais do time titular, pô, a gente tava perdido, né? Esse ano tem opções, né? Óbvio, você não vai substituir Estevão na mesma qualidade, assim como você não vai substituir o Hendrick, né? Assim como quando o Dudu tava em alta, você não substituía. Quando o Veiga tá muito bem, também não dá pra substituir. Então tem caras assim nesse nível. Mas, né, muito me preocupa o Estevão jogar no sacrifício. Eu espero que não aconteça, né? E falando aqui da má fase do Palmeiras, né? Só pra gente ilustrar isso, porque o Globo Esporte fez aqui, ó, essa matéria. Abel tenta evitar, deixa eu só pausar aqui o vídeo.
Abel tenta evitar pior sequência no comando do Palmeiras. O treinador jamais perdeu 4 partidas consecutivas à frente do Verdão e tem a partida contra o Internacional para encerrar jejum neste domingo, 17 horas, em Porto Alegre. E aqui eles fizeram a sequência. Ó. A única vez que o treinador acumulou tantos placares negativos em sequência foi em 2021, quando perdeu para Fluminense, São Paulo e Fortaleza, e empatou com o Atlético Mineiro na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? O brasileiro desse ano que a gente acabou, nesse ano que a gente acabou levando a Libertadores, então o brasileiro acabou ficando em segundo plano. Era o momento em que o Palmeiras estava focado na final da Copa Libertadores diante do Flamengo. Inclusive eu estava nessa derrota pro São Paulo, né? Que foi, nossa, bizarro, foi na semana ali, que foi aquela, temos um plano, né? Foi essa derrota aí. Após esses tropeços seguidos, o time venceu o rival carioca na final e faturou o bicampeonato do torneio, aliviando qualquer pressão sobre o treinador. Desta vez, porém, as derrotas acontecem no momento crucial da temporada, e para não aumentar ainda mais a crise, o Verdão precisa vencer o Internacional. Né? E, puta, esse jogo aí contra o Internacional, ele é muito importante. A gente já falou aqui, né, para quem acompanha a nossa live de hoje na sexta, né, no dia 2/8, sabe que a gente falou aqui, tanto eu quanto o Bruno, né, demos a opinião aí, que pra gente a parada é ir com o time titular, e eu reforço isso, tem que ir com o time titular, porque assim, a Copa do Brasil tá difícil, obviamente, não tá eliminado, a gente acredita sempre no resultado, mas o Flamengo deve jogar com o time reserva contra o São Paulo, e a gente sabe que o Flamengo tem dificuldades com o São Paulo, então, e é no Morumbi, então pode ser que o Flamengo não vença, né? Pode ser que vença também. Mas se eles vencerem, a gente não pode deixar, né, desgarrar. E se eles não vencerem, a gente não pode deixar a oportunidade de encostar, passar. O Inter fora é fácil? Não é fácil, vai ser no Beira-Rio, inclusive, né? Voltando os jogos lá e tudo mais. Não é fácil jogar no Beira-Rio, a gente tem um retrospecto ruim lá também. Mas o Palmeiras tem mais time que o Inter. A gente perdeu em casa pra eles, né? Foi um resultado horrível. E que eu acho que, assim, pra compensar a derrota em casa, o momento agora. Ganhar dos caras lá. Vai ser fácil? Não vai. Mas, ao meu ver, é uma vitória muito importante e que tem que se considerar, né? E voltando a falar lá em relação ao Estevão, pra mim seria até um jogo bom, né? Pra fazer algumas modificações no ataque. Talvez o que muita gente está pedindo e o que a gente pede aqui também, inverter Dudu e Felipe Anderson no ataque. O Flaco está suspenso, talvez um próprio Luigi, né? Mas enfim, às vezes a gente fala que a gente espera, mas a gente sabe que, né, o Abel, ele às vezes é até conservador demais nessas questões, né, de mexer, de surpreender. Às vezes ele raramente surpreende. E quando ele surpreende igual contra o Flamengo também, às vezes é negativo, né? Então, vamos ver. Mas as informações aí do Palmeiras, que tá perto da sua pior sequência, eu espero que não aconteça, que quebre isso contra o Internacional. E o Estevão, que o Palmeiras deve aí fazer uma força pra voltar, mas a minha opinião aqui também, que não deveria forçar, né? Vamos ver como que vai ser, beleza? Deixa seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.